mais conhecimentos aí para agregar e apoiá-los aí nessa jornada. A palestra de hoje é Por que Programar? O palestrante que a gente tem a honra aqui de receber é o Helder Rocha. Ele é programador de full stack, professor, escritor, artista, engenheiro e tradutor. Seja bem-vindo, Helder. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição aí para todos nós. A palavra é sua. Bom dia. Então, hoje eu vou falar de programação, mas eu não vou mostrar código nenhum, né? Então, eu vou falar de algo mais filosófico, assim, por que programar, para que programar, por que ainda programar. Então, basicamente, eu vou levantar um monte de temas, falar um pouco deles e depois a gente pode debatê-los, né? Porque é importante você ter uma motivação sobre o que você vai fazer, se você vai, por que você vai programar, por que você vai investir sua vida na programação. Então, eu vou falar um pouquinho da história da programação, de quando ela surgiu, por onde ela vai, né? Se a gente vai estar programando no futuro, se vão ser máquinas que vão fazer isso, se vale a pena a gente passar madrugadas acordado, fazendo coisas aí para controlar computadores que muitas vezes não respondem como a gente quer, ou muitas vezes vão depois fazer o que eles querem. Então, basicamente é isso. Não vai ser não sei como é que são as outras palestras, mas dessa vez eu não vou falar de código, vou falar da programação em si, e como eu falei, eu vou levantar uma questão de temas aqui, no final a gente pode debatê-los. Então eu vou compartilhar aqui e a gente já começa. Então, o nome dessa palestra aqui, por que programar ou por que aprender a programar? Porque aprender a programar leva tempo, né? Então, antes de programar, você vai decidir se você vai investir várias horas, ou vários dias, várias madrugadas para aprender alguma coisa que às vezes a gente acha que não aprende, né? Que você nunca aprende, sempre você vai estar atrás de alguma coisa. Você aprende uma linguagem, aí descobre 6 meses depois que tem umas coisas novas, você tem que ficar em dia, você tira 6 meses de férias, já esqueceu tudo, já está atrás, já acha que o mercado não quer saber de você, aí depois inventa uma linguagem nova. Então, assim, é um mundo de risco, né? Por que não estudar um negócio mais estável, estudar história, né? Ela não muda muito. Ou, em vez de estudar programação, que daqui a pouco aquela linguagem que você dedicou sua vida, de repente vai no lixo e tem uma nova ali, um monte de gente bem mais novo que você já faz muita coisa, já vai ser contratado, e aí? Então, por que aprender a programar, para começar? Depois, por que programar? Porque programação geralmente é uma coisa que você vê aquelas pessoas lá trabalhando a sexta-feira, o sábado, lá tentando, então lá, de repente tem que lá consertar um problema e o problema não resolve porque o computador travou, porque algum programa tem um erro lá que ninguém consegue resolver, ou seja, programar também é uma coisa meio ingrata, né? Então, para que aprender a programar e por que programar? Vamos ver aí. Eu não sei se eu vou conseguir responder as perguntas, mas a gente vai poder, pelo menos, discutir essas questões aí. E para que serve? O primeiro passo é porque, ok, se você vai programar, deve servir para alguma coisa. Então, para que a gente programa, afinal? Se alguém me pergunta, a gente programa para poder controlar computadores. E por que você vai controlar um computador? Sei lá, o computador é uma máquina, né? Então, você tem aí uma máquina que você vai querer controlar para que ela faça algumas coisas para a gente, né? Antigamente, hoje as empresas contratam pessoas para fazer trabalhos, tem trabalhos que são bem repetitivos, antigamente tinha escravos, né, que construíam pirâmides e tudo mais, e hoje em dia a gente tem máquinas, as máquinas já diminuíram muito o trabalho que as pessoas fazem, só que aí você tem que manter as máquinas, tem que programar as máquinas, então a programação é uma maneira de você estender a capacidade do cérebro e das habilidades dos humanos e passar isso para máquinas que os humanos têm que fazer e têm que ensinar como fazer as coisas. Então, você tem que ensinar esse robô aí como é que ele vai pegar as pedras lá e empilhar, né? Uma pessoa, é mais fácil fazer isso, só que aí o robô, você pode depois fazer um monte de robôs, eles podem trabalhar dia e noite, só que você vai ter que investir seu tempo na programação desse robô e na construção dele. E aí, hoje em dia, a gente não consegue, na verdade, viver sem isso, né? Os programadores são seres invisíveis, eles programaram um monte de coisas aí, criaram, a programação existe
não só a programação de software que a gente faz no computador, mas a programação de hardware, a programação dos chips, a programação dos circuitos integrados, né, que são feitos. Você tem que construir todo um esquema eletrônico, testar e tudo mais. É uma programação diferente, mas tudo isso aí é programação. E, de alguma maneira, alguém vai ter que fazer. E tem, inclusive, programação que é feita por máquinas que foram feitas para ajudar na programação, né? Os chips, hoje em dia, ninguém mais constrói. Você tem uma máquina que constrói os chips. Então, hoje em dia, a gente consegue... Tem um monte de recursos aqui. Aqui eu coloquei as coisas mais avançadas, mas, na verdade, você vai abrir uma geladeira, tem um chip lá dentro, um carro tem um chip dentro, né? Ou vários. Tudo hoje em dia tem um celular, tem bilhões de transistores, né? Tem uma população humana dentro dele em quantidade de chaves, liga, desliga, na forma de transistores para fazer todas as instruções que essa máquina tem que fazer. E aí alguém tem que programar isso. Então, tem um monte de pessoas na Terra, várias dessas pessoas se dedicaram a programar, então elas estão fazendo essas máquinas que estão aí, que a gente acaba usando, né? E algumas elas vão mudando com o tempo, né? Elas começam de um jeito, daqui a um tempo esse cachorro aí está com bem mais recursos, está voando, né? Ou está ameaçando a gente, eu não sei. Tem muitas coisas aí que podem surgir da programação. É difícil você viver sem programação hoje em dia. Hoje em dia eu não sei mais, por exemplo, ir numa parte da cidade sem consultar o mapa, né? E o mapa é na hora. Antigamente você parava, estudava o mapa, traçava um caminho. Hoje em dia você segue as instruções de um programa de computador que vai dizer para você onde é que o trânsito... essa foto foi durante a pandemia, né? Não existe São Paulo desse jeito, né? Com essas linhas verdes aí, todas. Mas assim, você vai saber para onde é que está engarrafado, para onde você vai, né? E às vezes... E aí você xinga o computador porque ele não foi bom o suficiente, né? Uma versão futura podia verificar onde é que está engarrafado ali, onde você vai chegar daqui a 10 minutos, que não está engarrafado agora, ele mandou você por lá. Então, assim, a gente depende da programação muito e não dá para viver mais sem. Se você tirar os programadores do mundo e tirar os programas do computador, é difícil até imaginar o que seria o mundo hoje, né? E essas pessoas viviam assim em 1975, 1980, não era um problema. Então, assim, eu mostrei dos mapas lá, tem esses programas aí, hoje em dia as pessoas acompanham o voo, inclusive você está no aeroporto, é mais confiável um programa desses do que aquele computador que está lá. O computador que está lá, às vezes, está com dados desatualizados. Muitas vezes eu cheguei no aeroporto, estava uma informação que estava sendo mostrada, e aí eu descobri que o voo estava atrasado, e no aeroporto eles não avisam isso, mas no Flight Radar ele informa tudo o que está acontecendo, né? Então você consegue saber informações por outros meios, através do seu computador pessoal, que é o seu celular. E a programação, além do que ela já faz hoje, que a gente não precisa, a gente lembra, assim, mas quando a gente pensa em programação para o futuro, a gente pensa em continuar e sair dessa bolha, né? Ou seja, da gente quebrar e ir além, né? Sair literalmente, né? Sair do planeta, talvez, né? Tem programas de computadores rodando em outros planetas, como em Marte. Tem programas, com vários computadores nessa máquina aí, não só vários computadores, como computadores que tomam decisões na hora. Então, essa nave só conseguiu pousar em Marte porque tinha computadores nela que tomavam decisões baseados em alguma coisa que aconteceu naquele momento, porque leva tempo, por exemplo, uma mensagem chegar em Marte. A velocidade da luz não permite que seja instantâneo. Então, se o computador lá não puder tomar decisão na hora, então isso aqui é quase uma forma de vida, não é? Como se a gente desse vida a alguma coisa. A programação permite que você crie uma máquina que age meio como se estivesse pensando e toma uma decisão. Ok, tá vindo um asteroide aqui, eu vou sair do meio, vou para o lado aqui, eu estou vendo ali que tem um buraco ali, ou seja, ela foi programada para ela responder assim. Então isso foi tudo obra de pessoas, mas essa obra vai virando uma coisa que se vira sozinho. A gente pode falar mais disso depois, porque atualmente a gente está vendo várias situações onde isso está acontecendo, onde você tem máquinas desenhando para você, você tem máquinas respondendo perguntas, escrevendo livros, né? Programas de computador fazendo isso, e que, na verdade, são as pessoas que criaram tudo isso. E essas máquinas estão simplesmente seguindo as instruções que foram dadas para elas. Bem, a programação pode nos levar muito mais longe do que isso aí, mas eu queria falar aqui de programação no nível mais amplo ainda, porque programação vai muito além de escrever código. Programação talvez tenha a ver com
algo muito mais antigo da humanidade do que códigos ou programas de computadores digitais. Por exemplo, foi através de anos de programação e de colaboração que os humanos fizeram uma nave que atravessou o sistema solar, levou 10 anos para chegar do lado desse mundo aí, que é o planeta anão Plutão, e tirar essa foto. Plutão está a 10 horas de luz da Terra, né? Então, você mandar uma mensagem para a nave dizendo, ó, vá para o lado de cá, ela só vai fazer isso aí daqui a 10 horas. Então, ela tinha que saber tomar decisões na hora. Depois, o projeto levou 10 anos, porque, não, levou mais do que 10 anos, mas a viagem levou quase 10 anos, porque você não tem combustível, é uma nave pequena, ela tem pequenos repositórios de combustível, então alguém teve que calcular trajetórias matemáticas para que ela usasse aquele combustível e passasse perto de Júpiter. Júpiter funciona como estilingue, a gravidade dele vai empurrar, se ele passar num certo ângulo, ele vai desviar, e aí ele tem que acertar para passar do lado de Saturno, que tem que estar por lá também, né, naquele momento, e assim ele vai chegando lá. Então ele foi chegando lá usando como estilingue vários planetas. Então isso foi um cálculo matemático absurdo. Foram feitas várias simulações em computador. Então isso aí é um grande esforço de colaboração da humanidade. Isso só foi possível com programação. Então, assim, quando eu penso, ok, qual a ideia mais alta, mais incrível de programação? Essa é meio como fazer a viagem de Vasco da Gama, ou como ir para a Lua, né, hoje em dia. E ela envolve colaboração de grande escala, porque uma pessoa só não faz isso, você precisa saber colaborar, e programação. Programação de máquinas que foram construídas para essas pessoas. Então, isso aqui é um grande feito da humanidade, que foi feito com programação. Então, naquela hora, você pode, é claro, trabalhar num banco, ficar lá sentado naquele computador consertando os bugs dos clientes, ou você pode também pensar mais alto e, né, quem está no começo de uma carreira de programação pode pensar em realmente ir bem longe, literalmente para fora da Terra. Mais longe do que isso aqui, na verdade, a gente já foi antes. Quando eu era criança, tinha 2 naves que foram lançadas e que elas tiraram fotos de Júpiter, de Saturno, e depois foram embora, não tinha mais para onde ir, elas continuaram indo embora, que era a Voyager 1 e a Voyager 2. E em 14 de fevereiro de 1990, foi tirada essa foto aqui da Terra. Esse ponto que vocês estão vendo aí é a Terra, e o outro pontinho que está do lado é a Lua. Essa foto foi tirada por uma nave feita pelos humanos, que atravessou todo o sistema solar e está nos confins do sistema solar, e conseguiu achar a Terra e tirou foto dela. Então, a Terra e a Lua aí foi fotografada pela nave Voyager 2, que estava a essa distância, aí, 6 bilhões, né, de quilômetros 6 bilhões de quilômetros da Terra. E isso aqui inspirou Carl Sagan, um astrônomo e biólogo e cientista famoso e grande divulgador da ciência, a escrever um livro chamado Pálido Ponto Azul, que é um livro fantástico, que ele fala dessa viagem nossa até os confins do sistema solar. Bem, isso aí eu falei um monte de coisas que tem a ver com a cultura humana na Terra e, indiretamente, também tem a ver com programação. Mas vamos voltar aqui para alguma coisa mais concreta, assim, o que é programação? E desde quando existe essa programação que a gente fala hoje? Bem, existe uma pessoa que teria sido a mãe do algoritmo, e essa pessoa é Ada Lovelace. Então, a mãe da computação e do algoritmo, a pessoa que teria, da história, que teria escrito o primeiro algoritmo, é essa mulher aí, que se chamava Ada Lovelace. Ela era filha de um poeta famoso, o poeta Lord Byron. Né? Até antigamente era conhecido só por isso, mas hoje em dia foi reconhecido. Ela trabalhou com um cientista chamado Charles Babbage, que construiu um computador, um dos primeiros computadores, e ela escrevia programas para esses computadores. Esse computador era uma grande calculadora, ela tinha que escrever instruções para essa calculadora realizar cálculos e computações. Então, ela foi a pessoa que concebeu e criou isso que a gente chama de algoritmo, que é um programa com várias instruções para instruir uma máquina a fazer alguma coisa. A Ada Lovelace morreu com 36 anos, mas hoje ela é reconhecida como essa pessoa que
que é a mãe da computação. Na verdade, as mulheres têm muito mais a ver com a história da computação do que os homens, né? Hoje, você vai num curso de ciência da computação, tem um monte de homens, mas assim, antigamente só tem mulheres. E às vezes era só isso, né? Então, fora a Ada Lovelace, tem várias outras mulheres famosas que são importantes na história da computação. Por exemplo, a Margaret Hamilton, aqui a foto dela, do lado de um programa que ela escreveu. Os programas antigamente você imprimia, né? Então você tem aí um programa que é da altura dela. Esse programa foi um programa de engenharia de software. Ela, inclusive, é a pessoa que é responsável por ter criado esse termo engenharia de software. Então, quando você ouvir a palavra engenharia de software, lembra de Margaret Hamilton. E ela foi diretora de engenharia de software para o programa Apollo 11. Ela foi que garantiu que a missão da Lua não fosse abortada. Ela conseguiu demonstrar que era possível. Ela calculou rotas, programas, simulações de desaceleração. Então, ninguém conhecia nada sobre a Lua, né? Naquela época, anos 60, né? 1969, você imaginar que os computadores naquele tempo tinha alguns kbytes, né? Hoje em dia são giga, tera, né? E você tinha programas lá que operavam máquinas e elas conseguiram levar pessoas para a Lua e conseguiram pousar num local que tinha uma gravidade diferente, que tinha um solo que ninguém ia conseguir pousar e sair de novo. Ou seja, ela conseguiu simular tudo isso aí e fez esse programa aí. Então, ela é uma das grandes pioneiras também da computação e da programação, e a pessoa que criou o termo engenharia de software. Também, se você pegar, por exemplo, até aqui no Brasil, isso aqui é a turma de formatura do curso de ciência de computação da USP. Aí você procura um homem aí, é difícil, né? Tem poucos. É o contrário, parece que alguma coisa aconteceu aí no meio que mudou isso, mas as mulheres eram as pessoas que faziam a computação. Inclusive, antigamente, tem um filme que eu vou mencionar aqui depois, é o The Imitation Game, que é sobre Turing. As pessoas que programavam o computador deles eram só mulheres. Então, eles chamavam elas de computadoras. Então, já que eu estou falando disso aí, tem outras mulheres, eu acho que é Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Johnson, que aparecem nesse filme, e elas são matemáticas e profissionais da computação. Inclusive, Dorothy Vaughan, essa do meio, ela juntou uma turma de matemáticos que iam ser superadas pelos computadores. Os computadores chegaram na NASA e começaram a tomar espaço, e elas faziam cálculos na mão. E ela juntou a turma toda e ensinou Fortran. Então, as pessoas aprenderam, ela foi professora de Fortran, e ela ensinou a equipe inteira dela a programar em Fortran, que era uma linguagem de computação, para poder programar os computadores. Então, ela ela salvou o emprego de todo mundo, né? A Katherine Johnson é uma pessoa especialista ela viveu até os 101 anos. É uma especialista em trajetórias. Até recentemente, ela ainda calculava trajetória para Marte e tudo mais. Então, são pessoas incríveis que viveram nessa época e são responsáveis pelo que a gente tem hoje no mundo da computação. E aí, o mundo da computação que a gente tem hoje não era é bem diferente do que a gente tinha antes, né? Então, isso aqui já é bem depois da época dessas mulheres, e ainda temos essas peças aí que vocês estão vendo aí na foto, né? Não sei se alguém conhece essas coisas aqui, se alguém já conviveu com isso. Isso aqui é um disco floppy, aqui é um disco, isso aqui é muito mais avançado, tipo, aqui tinha 300K de memória, né? Aqui tinha 1.4 mega, era algo incrível. Antes disso aqui, tinha isso aqui, essa fita, é uma fita cassete, que as pessoas usavam para tocar música, mas também usavam para gravar programas de computadores no tempo antes do disquete. Então, se alguém programou nos anos de 1980, se você quisesse gravar o seu programa, você talvez já pudesse gravar no disquete, mas assim, se você tinha um computador pessoal, muitas vezes você tinha um fita para ficar gravando. Você tem que esperar o programa carregar no computador. Esses aí são os primeiros computadores pessoais. Isso é muito importante porque, na época, a gente programa hoje em dia, e a programação está tão difundida por causa da computação, de como a computação chegou nas pessoas. Porque computadores existem há muito tempo. Vocês viram aí na NASA, foram esses projetos que foram para o espaço, a Guerra Fria, tudo isso aí envolveu computadores. Só que o computador era uma coisa que ocupava um prédio, uma sala, era caríssimo, era uma fortuna. Só quem tinha... Algumas pessoas físicas tinham computadores, mas elas eram muito ricas. E
nos anos 80, houve uma revolução do computador pessoal. Os preços ficaram muito menores, muitas mais pessoas passaram a ter computadores, as pessoas compravam computadores como um aparelho doméstico, e algumas pessoas aprenderam a programar assim. Eu aprendi a programar copiando joguinho de computador em revista. Eu ficava escrevendo o código, eu tinha que copiar o código para o computador, e eu aprendia corrigindo os erros da minha cópia, né? Eu copiei errado, e aí eu tenho que corrigir o erro, e aí você acaba fazendo debugging, corrigindo os seus próprios erros até funcionar. Quando terminava o programa, eu gravava numa fita, né? Ou algum lugar assim, para poder jogar de novo depois e não precisar digitar tudo outra vez. Se bem que nessa época eu já tinha disquete, mas se fosse um pouquinho antes, eu gravaria numa fita. Então, esse foi o começo de uma era muito importante, que é a era do computador pessoal. E por causa disso, a gente tem muitos programadores hoje no mundo. Porque os programadores que existiam antes, eles eram bem... tinham que trabalhar numa empresa que tivesse um grande computador. E outra revolução que teve depois dessa foi a revolução da web, que começou num acelerador de partículas. Um acelerador de partículas é uma máquina que é usada para acelerar partículas pequenas, tipo prótons, nêutrons, elétrons, fótons, em alta velocidade, fazê-las colidir, que é uma coisa bem difícil, porque tem muito espaço, e descobrir informações sobre essas partículas, sobre o universo. A gente está sempre tentando descobrir mais sobre o universo para ir além, né? Para tentar esse universo enorme que está na nossa frente. A humanidade vive de curiosidade de descobrir, então a gente precisa sempre descobrir mais coisas. Bem, o CERN é esse centro de física, de aceleração de partículas, e ele tinha computadores, e ele tinha computadores que eram um banco de dados de artigos científicos que eram usados dentro do CERN, mas depois ficou tão popular esse arquivo de dados que ele passou a ser usado por outras instituições. Por quê? Porque ele usava hipertexto. Você está lendo um artigo científico, o artigo científico muitas vezes tem muitas citações. Você vai pegar um artigo de, sei lá, de física, astrofísica, e você está lendo lá seu artigo de astrofísica, e no meio tem um termo lá que você não conhece. Aí você vai entrar, você vai querer consultar a referência. Aí você vai depois tem que entrar, ver qual é o artigo, baixar o artigo, procurar a pessoa que tem esse artigo. Você pode simplesmente clicar num link, como a gente faz hoje em dia. Na época, clicar num link era digitar o número, né? Você digitava o número, aí ele baixava aquele artigo para você. Baixava numa tela preto e branco. Então, o CERN foi esse lugar onde as pessoas podiam publicar artigos científicos e ter todas as referências vinculadas através de um sistema que eles criaram, que eles chamaram de World Wide Web. E era basicamente para compartilhar artigos científicos. Esse World Wide Web se tornou esse serviço. Na época existiam outros serviços na internet de dados, existia o FTP, que ainda existe hoje, que era para transferir arquivos, mas muitas pessoas transferiam coisas por FTP, então era a maneira que os computadores pessoais podiam se interligar. Mas nessa época não existiam, os computadores pessoais não faziam isso. Quem fazia isso eram os computadores dos centros de pesquisa e das universidades. Então, se você morasse numa cidade que tinha universidade, e se você estudasse numa universidade que tinha rede, que no Brasil não eram muitas, olha, isso aqui é a Rede Nacional de Pesquisa, já algum tempo depois, ou seja, na verdade, a Rede Nacional de Pesquisa, em 1994, basicamente era São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Campina Grande, e mais, sei lá, era um lugar minúsculo, eram poucas coisas, depois foi avançando, né? Foi aumentando. Então, isso aqui era a Rede Nacional de Pesquisa, acho que talvez em 96, 95, né? 95, acho que isso aqui era. Ela foi crescendo. Então, se você acessava a internet, se você estivesse numa universidade e tivesse acesso à internet em alguma dessas cidades, a internet acadêmica. Houve uma grande revolução quando surgiu a internet comercial. Então, o www era usado aqui, mas não era unanimidade. As pessoas usavam o FTP, usavam Gopher, porque basicamente a internet era usada para pesquisa. Os acadêmicos usavam e baixavam coisas. Então, quem programava para a internet, programava nesse meio aí. Só que aí depois houve essa grande revolução, que foi mais ou menos em 95, que foi a internet comercial. As pessoas começaram a acessar a internet de qualquer lugar. Primeiro foram os BBS, elas eram centros. As pessoas, um hobbyista tinha um computador ligado à internet, e aí ele oferecia às pessoas acesso ao computador dele. As pessoas entravam geralmente para bater papo, algumas pessoas se casaram via ICQ, que era um sistema aí de bate-papo na época. Era uma nova revolução em todos os aspectos, né? Inclusive em relação aos relacionamentos virtuais que começaram aí no bate-papo, nos chats.
o www era uma tela preto e branco também, na época. E depois houve uma revolução aí que foi o Mosaic, que era o primeiro navegador gráfico. Esse símbolo aí com a terra e esse S é o símbolo dele. E aí ele apareceu primeiro nas universidades. Nas universidades, geralmente, ele era mal visto, porque ele ocupava muitos recursos e as pessoas achavam que quem entrava lá dentro não queria trabalhar de fato, queria só brincar, né? Mas depois que chegou a internet comercial, as pessoas começaram a usar o Mosaic, depois veio o Netscape, depois veio... Isso foi antes do Google, né? Na época a gente fazia pesquisa no KD, no Alta Vista, surgiu o Google, aí foi outro mundo. Depois veio a questão dos torrents, os arquivos, o CD começou a morrer, aí veio o MP3, na época tinha o Napster, que as pessoas começaram a compartilhar arquivos para MP3, as gravadoras ficaram enlouquecidas tentando transformar isso em crime, não conseguiram. Aí depois foi o fim dos DVDs, né? Os vídeos foram todos para o BitTorrent, depois veio o streaming. Então, assim, aconteceu um monte de coisas aí que a gente não dá para falar, teria que fazer outra palestra sobre isso. E isso faz parte da história da programação, porque no meio disso aí tudo tinha um monte de gente programando. Então, as pessoas estavam programando para criar esse caos que a gente tem hoje, né? As redes sociais, esse mundo louco que está aqui hoje, que eu não sei, que tem coisas boas, que tem coisas ruins, foi todo criado por programadores. Então, os programadores, eles têm um papel absurdo no mundo de hoje. Não dá para você diminuir isso, né? Eles são muito importantes. A importância deles talvez seja esquecida, porque você só vê os produtos que eles fazem. Mas os programadores são responsáveis por um monte de coisas boas e coisas terríveis que estão acontecendo no mundo hoje, nesse tempo todo, que surgiu com esses computadores pessoais, com a web, com a internet, e com a possibilidade de você em casa, num computador, poder interferir, colaborar, transferir dados, transferir código, se comunicar via WhatsApp, mandar mensagem, hackear um sistema, entrar num banco, acessar sua conta, entrar num banco, invadir a conta de alguém, ou seja, tudo isso aí são programadores. O mundo hoje tem um mundo paralelo, que é um mundo que é habitado por programadores. Então, tem as pessoas que consomem os produtos de programação e tem as pessoas que criam esse mundo. E é como se fosse um outro mundo com todas as coisas boas e ruins. Bem, isso é uma breve história da computação. Voltando de novo para quando isso começou, uma das figuras muito importantes da programação é o Alan Turing, que ele é um dos pais da computação. Aqui nós temos, nessa foto aqui do lado esquerdo, superior esquerdo, uma programadora. Né? Essa mulher aí é uma programadora, ela está programando um computador, ela está girando umas manivelas que vai programar um computador que foi usado na Segunda Guerra Mundial para decodificar o código dos nazistas. Então, o filme aqui, o The Imitation Game, esse do cartaz, é sobre Alan Turing, vale muito a pena vocês assistirem. É muito interessante, assim, se você é um programador, se você gosta de programação, é interessante porque ele conta a história de algo muito importante que aconteceu no mundo da programação e de um grande programador, de uma grande figura do mundo da computação, que é o Alan Turing, que morreu em 1954. Ele se suicidou, na verdade, porque na época, na Inglaterra, existiam leis contra o homossexualismo e ele foi obrigado a tomar um hormônio lá para ficar curado, né? E ele acabou se matando, infelizmente. Mas ele é esse filme fala da vida dele, é um filme muito interessante. E aqui, então, aqui do lado esquerdo, você tem uma mulher programando um computador e embaixo você tem um programa de computador. Então, com esses furos, eram colocados dentro de antigamente, isso aí nem tão antigamente, assim, anos 70 ainda tinha isso. Até anos 80 acho que ainda tinha. E aí, uma máquina, vários ganchinhos, e aí ela vai passar por esses buracos, e baseado nisso ela vai fazer alguma computação. Então, as pessoas antigamente programavam cartões assim. Geralmente elas escreviam com lápis, aí colocavam lá e viam outra máquina e fazia o furo, né? Às vezes você cometia um erro, botou um pontinho um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Ela tem um monte de zeros e uns aí para você programar. Então, assim, programação antigamente era desse jeito. Era uma programação muito mais difícil, muito mais... ou você girar a manivela, esse passo a passo aqui, né? Ou fazer vários furos desses no cartão, era um trabalho muito grande, só que teve grandes benefícios. A viagem para a Lua foi baseada em programas desse tipo. Se a gente voltar mais ainda no tempo, ok, isso aí foi o começo da programação como a gente conhece hoje, mas programação envolve manipulação de dados. Essas duas páginas aí são de um livro muito antigo chamado Almagestum. Almagestum é
o majestoso, né? É uma mistura árabe com latim, al-majestum, foi o livro-texto mais popular de todos os tempos nas universidades do mundo. Um livro-texto é um livro adotado por uma disciplina para se estudar alguma coisa. No caso, o Almagestum era usado no ensino de matemática, no ensino de geografia, até de medicina e de religião. Porque o Almagestum é um livro que tinha várias tabelas astronômicas. Ela não só tinha tabelas astronômicas, como ela tinha algoritmos, ou seja, passo a passo para você usar aquelas tabelas astronômicas. E algumas pessoas desenvolveram ferramentas, equipamentos que você ia girando a engrenagem para um lado para o outro para fazer os cálculos mais rapidamente. Então, isso também eram computadores. Então, computação é uma coisa muito mais antiga do que a gente imagina. O Almagestum é um livro escrito por Cláudio Ptolomeu. Isso, mais ou menos, Cláudio Ptolomeu foi bibliotecário da Biblioteca da Alexandria, e isso aí faz 2000 anos. Então, há 2000 anos se usa isso. Nas bibliotecas existiam vários livros. A Biblioteca da Alexandria mesmo era tipo um grande repositório de dados. Você tinha dados de todo tipo, né? Em forma de papiros. Era muito diferente de hoje em dia, que você tem dados digitais. Mas é algo parecido. Então, tem várias bibliotecas no mundo guardavam dados. Isso é como o Big Data de hoje. E com aqueles dados, algumas pessoas escreveram livros mostrando como fazer uma computação desses dados para elaborar coisas. Por exemplo, no curso de teologia, se usava as tabelas astronômicas para calcular a Páscoa, né, para saber as datas religiosas. No curso de medicina, na época, se acreditava que os planetas influenciavam, então você sabendo onde estava tal planeta, podia ajudar na cura de alguém. Nos cursos de geografia, para você saber localizar. O Almagestum é um livro também que teve uma colaboração multicultural. Ele contém constelações com nomes gregos, né? O zodíaco, os gêmeos, leão, Leo, né? O escorpião, essas constelações, todas elas tinham nomes dos gregos, só que esses livros foram perdidos e recuperados. E quando recuperados, foram recuperados e retrabalhados pelos árabes. Então, os árabes, não só na Biblioteca de Alexandria, mas em Timbuktu, né? No Mali, houve também livros. Os livros antigamente eram copiados e melhorados e se espalhavam pelo mundo. Esses livros foram reaproveitados. Então, por exemplo, engraçado que você tem hoje a constelação de Órion, que é um gigante da mitologia grega, e tem as 3 Marias lá, e o nome das estrelas é Al-Nitak, Al-Nilam e Mintaka, que são nomes em árabe. O ombro do gigante, Al-Debaran, que é uma estrela, é um nome em árabe, né? Então, é uma mistura de árabe com grego, ou seja, é um livro multicultural. É uma linguagem universal, ou seja, os dados, a matemática, a programação é uma linguagem universal que faz parte de tudo que tem na nossa espécie. Então, esse livro aí foi um grande instrumento que a gente pode comparar à computação moderna. E aí, hoje, nós temos, é claro, o Big Data na rede, que tem acesso a tantas informações que um historiador, hoje em dia, por exemplo, não precisa mais sair de casa, ele pode usar os dados que estão aí e fazer grandes descobertas. Existem teses de doutorado aí em astronomia, em história, que trabalham com dados que foram coletados. A quantidade de dados é tão grande que não houve tempo para fazer nada com eles. Então, por exemplo, documentos que foram escaneados, que foram depois, tiveram o texto reconhecido, né? Aquela paleografia lá foi redescoberta. Então, você descobre genealogia, por exemplo, usa muito isso. Você descobrir ancestrais, você pode revolucionar a história com documentos que foram descobertos, que estavam quase ilegíveis, que foram escaneados e foram digitalizados, e depois teve esses dados cruzados de alguma maneira. Então, tem muita coisa que pode fazer hoje em dia com os dados. E isso a gente chama de Big Data. E a gente vai descobrindo coisas. Por exemplo, depois você pega esses dados e transforma de alguma forma que uma pessoa comum possa entendê-los. Isso aí é papel do programador. Na visualização de dados, que é uma disciplina da programação e do design, você pega, por exemplo, dados como esses aí da tela, dados sobre clima, e mostra esse gráfico interativo é muito interessante. Ele mostra com dados o que é que está aquecendo o mundo. E você toma a sua decisão baseado no que você vê aí. Então, vocês podem seguir esse link e verificar. Então, ele é uma maneira de você mostrar alguma coisa interativa
para chegar nas pessoas. Então, como é que o cientista vai se comunicar com as pessoas e mostrar que o mundo está aquecendo por tais e tais coisas? Ele pode escrever um programa que mostre esses dados. Muitas vezes você vai fazer isso aí junto com um jornalista de dados, né? A programação não é só trabalhar lá no NPD do banco, você pode trabalhar com coisas bem mais legais, como com biólogos ou com infectologistas, por exemplo. Isso aqui é um gráfico que pode ser usado na comunicação, na política, para você mostrar que as vacinas funcionam. Olha só, eu tenho aqui sarampo, e depois, isso é nos Estados Unidos, nesses estados americanos, depois que a vacina foi criada, nessa linha preta, olha a quantidade de casos, como diminuiu. Então, isso aqui é uma maneira de comunicar informação fantástica, mas você precisa pegar aqueles dados, aquele monte de dados, usar um programa de computador para organizar e construir isso aqui, porque é um trabalho matemático muito grande. Então, hoje em dia, tudo que a gente usa, de alguma forma, está ligado a isso aí. Voltando de novo para o presente, nós temos até um Google Maps, né, de Plutão, que foi criado com aquele monte de fotos, quantidade absurda de fotos que veio da missão e que continua chegando, né, porque as fotos demoram para serem transferidas. Então, você pode fazer descobertas. Inclusive, algumas descobertas estão sendo feitas hoje sobre Plutão, baseado nos dados que já foram enviados desde 2000, e eu esqueci já, 2014, eu não sei, desde que essa nave fez essa viagem. Bem, ótimo, que legal, né? Então, como será que é a vida de um programador? Né? Porque essas coisas legais, os produtos que as pessoas consomem em programação parecem ser maravilhosos, mas a vida do programador nem sempre tem um monte de cartunistas aí, o Scott Adams, com Dilbert, né? O André Noel, que é um brasileiro que escreve Vida de Programador, ele tem uma tirinha, tem vários livros, e aí geralmente ele ironiza aquela vida bem terrível, né, dos programadores que estão sempre lá, um cara gordo com uma xícara de café na frente do computador, que não dorme, e um chefe insuportável, né, que geralmente não entende nada do que ele está falando. Então é o estereótipo clássico do programador. O André Noel, ele faz essas tirinhas, acho que em jornais e revistas, ele tem vários livros, ele tem um Twitter, ele participa de uns eventos aí, o TDC, por exemplo, um evento que eu dei palestra, ele desenha os palestrantes, né? Como vocês estão vendo aí. Como eu sou envolvido com paleontologia, ele me desenhou aí do lado de um pterodáctilo. Bem, voltando de novo para o mundo da programação. O mundo da programação facilita a vida das pessoas, né? Então, aqui nós temos uma pessoa apertando o botão para tirar dinheiro do seu caixa eletrônico. E aí, dá tudo errado, acontece esse caos aí e ela xinga os programadores. Então, você só lembra dos programadores quando dá errado, né? Na hora que o avião cai, na hora que o caixa eletrônico parou de funcionar, quando você está usando seu serviço lá, seu programa lá, seu site, está digitando lá as coisas no site lá do governo, digitando seu projeto lá na Lei Rouanet, ou usando algum programa aí do banco e dá um problema, né? Trava, aí você lembra que existem programadores. Então, os programadores são lembrados quando alguma coisa dá errado. O programador é o cara que tem que lidar com esse caos, né, para facilitar a vida das pessoas. As pessoas vão apertar o botão e o programador vai ter que entrar nesse lixo aí, nesse caos enorme, para poder dar ordem nisso aí. Então, como é que a gente vive nisso? Como é que a gente faz para resolver essa questão? Aí tem as várias perguntas, né? Como aprender a programar? Né? Como é que a gente aprende a dominar essa complexidade? E depois, o que aprender? Que linguagem eu vou aprender? Vou aprender a linguagem C# ou Java? Aí eu vou falar de Java, alguém está me xingando aqui com a linguagem velha, ok, eu vou estudar Rust. Ah, não, Rust não se usa, não, use. Então, assim, é uma coisa, é outro universo difícil, como tomar essa decisão. E depois que você começa a programar, você descobre que você não aprende nunca, né? Assim, quanto mais a gente programa, mais a gente erra e descobre que a gente está sempre em dúvida e a única salvação é ir lá no Stack Overflow, dar um cut and paste e tentar resolver o problema na tentativa e erro, porque não está funcionando. Então, como é que existem? Será que existem aqueles programadores experientes? Será que eles existem de fato? Como é que se ganha experiência? E aí, puxa, como é que aquele pessoal conseguiu mandar aquela nave para Plutão? Né? Isso é impossível, você não consegue se imaginar fazer isso aí sozinho, né? O QI de um ser humano é limitado. Então, a gente tem que pensar num QI coletivo. E aí isso depende de colaboração. E a colaboração pode causar o efeito oposto. Você pode ter 3 programadores com quem você trabalha que o QI cai, né? Porque ninguém consegue se entender. Então, na verdade, a colaboração é algo difícil também. É algo que tem que ser feito de uma maneira a aumentar a inteligência sobre determinada coisa. Bem, a primeira pergunta que as pessoas fazem às vezes é o que aprender, né? Aí tem, ok, vamos programar em quê?
Você tem aí um universo de coisas, de linguagens, de frameworks, de tecnologias diferentes. E, na verdade, não existe uma resposta, porque em todas elas você está controlando alguma coisa. Se você decidir aprender Java ou decidir aprender COBOL, você está aprendendo alguma coisa, você está ganhando conhecimento sobre como funciona a máquina, você vai ter que saber como funciona a máquina, você vai usar, você vai interagir com dados. Então, assim, na verdade, não existe um tempo perdido. Inclusive, hoje em dia, é quase obrigatório que um programador que está ativo, ele aprenda outras linguagens fora aquela que ele está usando, mesmo que ele não aprenda bem, porque as linguagens tendem a ficar parecidas. E muitas vezes um recurso que, sei lá, existe em Scala e não existe em Java, vai acabar existindo na versão seguinte de Java, porque tem gente que quer usar Java e não quer mudar para Scala e quer que aquele recurso esteja lá. Aí se você já programou em Scala, mesmo que tenha sido por um mês, aquela informação, aquela experiência vai ser útil para você, porque é tudo sobre computadores. Então, se você usa Go, se você usa R, se você usa JavaScript, Lang, Erlang, Haskell, né? Então, todas essas linguagens estão aí no meio, né? Ou Swift, Clojure, não sei, qualquer uma delas, você vai aprender bem alguma coisa que vai ser útil. Então, não é um tempo perdido. Aprender Kotlin é legal, aprender Java é legal também. Agora, você talvez dedique mais tempo a um ou outro. E se você tiver essa flexibilidade de poder escolher uma ou outra, isso é muito bom, porque, na verdade, você só aprende mesmo quando você está trabalhando. Então, você pode pegar, estudar uma linguagem, pegar um livro de Java, estudar o livro todo e passar uns meses assim programando. No dia que você for pegar o primeiro projeto, você vai para cá, parou. Ninguém sai do canto, não consegue andar, você vai usar código dos outros, vai ter que colaborar, vai ter que entender aquele outro código. Cada pessoa escreve diferente. É claro que tem linguagens que são melhores, outras piores para colaboração. Mas muitas vezes quem escolhe a linguagem não é você, é o seu empregador. Então, se você tiver mais flexibilidade, é melhor. E qual aprender não faz. Aqui tem um monte de coisas, e qualquer uma delas aí vai ser benéfica, né? O tempo que você vai investir depende de qual a sua estratégia. Tem coisas aqui que não são exatamente linguagens, sei lá, Vue, React, Angular, Node são tecnologias, frameworks baseados em JavaScript, TypeScript é uma linguagem também. Aqui tem um monte de linguagens que são linguagens modernas, e se você vai trabalhar com ciência de dados, talvez valha a pena investir mais em Python. Se você vai trabalhar com sistemas bancários, assim, antigos, talvez valha mais a pena investir em Java, né? Sistemas em tempo real, talvez C#, C++, Rust, por exemplo, que é uma linguagem que se aproxima do C nesse aspecto aí, que é uma linguagem moderna. Então, assim, tem muitos aspectos. Não dá para você dizer o quê. Eu só acho que não vale a pena perder tempo demais escolhendo isso e que vale a pena aprender qualquer uma delas. Bem, se você aprende qualquer uma delas, você vai aprender a segunda muito mais fácil, vai entender melhor os conceitos. Então, para aprender uma linguagem de programação é fundamental para aprender os conceitos. Então, às vezes, uma linguagem mais simples seja o melhor começo, né? Ou, às vezes não é nem uma linguagem simples, às vezes simplesmente você tem que fazer uma coisa. Puxa, eu vou ter que montar aquele site e vai ter que ser em React. Pronto, você vai aprender JavaScript e tchau. JavaScript é uma linguagem cheia de problemas, mas tudo bem. Tá ótimo. Vai ser o pontapé inicial. No dia que você precisar aprender Java, você já vai entender alguns conceitos, vários conceitos. No dia que você precisar aprender até mesmo, sei lá, Rust, você tem aqueles conceitos envolvidos. Então, o que programar, o que aprender, não é uma grande questão. Experiência. Experiência é algo que você pode ganhar quebrando a cabeça durante muitos anos, que a gente acaba... Você vai programar... Você vai descobrir que você vai ter que mexer com várias linguagens, com linguagens diferentes, com linguagens que interagem de forma diferente, e vai... só que às vezes você vai... como é que eu resolvo esse problema aqui para acessar esse banco de dados? Aí você fez uma vez, perdeu uns fins de semana, aprendeu a fazer. Na segunda vez, outra pessoa lhe pergunta a mesma coisa. Ela diz, eu já fiz. Aí você mostra como fazer. Aquele problema que foi solucionado muitas vezes, né, e todo mundo já sabe a solução, que é a solução mais rápida, mais ideal, a gente chama de padrão. É um padrão. Ela funciona... eu testei 50 alternativas aqui e 90% das vezes essa alternativa C aqui foi a melhor de todas, é o padrão. A gente vai seguir esse padrão aqui. E aí, padrões de design, padrões de projeto, são a experiência dos outros, né? Então, você tem a sua experiência que você vai ter que ter de qualquer jeito. Você vai ter que
investir nela, mas você pode aprender com a experiência dos outros, como os outros quebraram a cabeça fazendo aquilo. E aí a gente pode, quando chega num certo nível de programação, quando você já aprende algumas linguagens, já sabe programar, e aí como é que se melhora isso? Como é que eu perco menos tempo pensando, quebrando a cabeça com coisas? Você começa a pegar coisas completas, aprende a usar bibliotecas, aprende a usar padrões, e aí tem vários livros sobre vários padrões em várias áreas. Esse padrões de design aqui é o mais genérico de todos. Tem padrões de arquitetura, tem padrões para sistemas de mensageria, tem padrões para muitas coisas. E aí os padrões são a documentação da experiência sua que quer cabeça com aquilo ali antes de você pode ganhar experiência mais rápido com isso. Fora continuar estudando, né? Então, assim, quem está programando tem que estar sempre estudando, aprendendo e se atualizando com o que tem por aí de novidade na programação. Você pode também fazer parte de organizações, participar de... Isso aí é uma questão, né, não só acadêmica, mas, por exemplo, tem grupos como a ACM nos Estados Unidos que dão acesso a livros, né, que você pode acessar remotamente. E também existem, como você está falando de linguagem, existem pessoas hoje, jovens, que estão investindo em linguagens que são quase mortas, como COBOL e Fortran, porque estão pagando uma fortuna, porque não tem mais programador, né? Ninguém mais quer programar em linguagens antigas, e agora, de repente, as pessoas estão atrás de pessoas que programam em linguagens antigas. Isso é mais uma informação, um argumento em prol de que não existe aquela linguagem ideal. Inclusive, aquela linguagem rara, se você, por exemplo, falando de outro tipo de linguagem, de língua, se você aprende inglês, você pode ser tradutor de inglês, só que tem um monte de tradutor querendo competir com você. Mas se você aprender catalão, você talvez tenha um mercado garantido, né? Então, assim, é uma coisa parecida. E aí depois tem uma colaboração. Hoje em dia é muito difícil fazer sozinho, né? Mandar uma nave para Plutão não dá para fazer sozinho. E a colaboração, a internet, ela serve para você aprender com ela, para você criar nela e também para você colaborar. A colaboração é a grande coisa, né, do nosso tempo. E quem colabora melhor vai mais longe, mais rápido. Na programação, o grande símbolo da colaboração é o GitHub e o Stack Overflow. Inclusive, eles são os melhores lugares para você fazer currículo. Né? Vale muito mais um currículo, vale muito mais alguém que tem um monte de commits no GitHub ou uma reputação alta no Stack Overflow do que alguém que somente cita as coisas no currículo, porque muitas empresas, inclusive estrangeiras, vão atrás do Stack Overflow e do GitHub para ver como é que essa pessoa interage com a comunidade, como ela colabora, né? O Stack Overflow você mostra que você sabe alguma coisa, que você responde a uma pergunta, e se a pergunta é boa, as pessoas dão um thumbs up e a sua reputação sobe. No GitHub você mostra que você sabe usar um software e contribuir com ele de volta, e interagir com as pessoas, ajudar a consertá-lo, ajudar a ficar melhor. Então são exemplos de como você pode turbinar a sua carreira de uma maneira muito mais moderna do que simplesmente fazer cursos e colocar no currículo. É algo prático, né? Existem também, você pode também organizar meetups, que são encontros na sua cidade. Você começou a estudar uma tecnologia, essa tecnologia pouca gente está estudando, puxa, eu quero trocar ideias, cria um meetup, vê se aparece alguém, às vezes aparece, você começa, de repente você pode até montar uma empresa. Ninguém sabe o que pode acontecer aí, né? Então tem muitas possibilidades que podem surgir do mundo da programação. E tem eventos, por exemplo, no Brasil, por exemplo, tem o InfoQ, né, que faz eventos periodicamente, o Developers Conference, que é muito inclusivo, você pode submeter palestras, dar palestras, você pode aparecer lá no site, interagir com as pessoas. Então, existem muitas oportunidades para programadores hoje em dia irem além daquela carreira básica e procurar. Então, como colaborar, como desenvolver carreira é por aí. Um exemplo de sistema desses, eu participei de um muito antigo, que talvez vocês encontrem por aí, que é o Stellarium.org. É um site de astronomia, onde você pode baixar o programa e você olha para o céu, você vê aquela estrela ali, aquela outra, que estrela é aquela, você vai descobrir, isso aqui é Júpiter. Uau, Júpiter está aqui hoje. Você vê, recentemente teve uma conjunção, né? Apareceram duas estrelinhas perto uma da outra, não sei se alguém viu, era Júpiter e Vênus. Então, você corre para o Stellarium e vê lá que horas você vai poder ver amanhã, se está mais perto, se está mais próximo. Então, o Stellarium é um programa colaborativo. Ele foi feito com a colaboração de um monte de gente. E várias pessoas colaboraram um pouco. Eu colaborei com algumas bobagens lá, umas coisas. Você pode colaborar até com tradução, com
com tutoriais, ou seja, tem 1000 maneiras de você colaborar num projeto desses através de GitHub, através desses sites que oferecem a possibilidade de colaboração. Como eu estou falando de colaboração, a colaboração, de novo, também é uma das coisas, se a gente for olhar a história do mundo, tudo que foi feito de grandioso e que ultrapassou gerações foi feito através de colaboração. Inclusive, tem um cara que escreveu um livro sobre isso, que é o Yuval Harari, né? Algumas pessoas odeiam ele, algumas pessoas adoram ele, então, assim, não vou entrar nessa polêmica, mas, basicamente, o que ele fala nesse livro aí, ele conta a história da humanidade através de colaboração. Ele diz que o que distingue os humanos dos outros animais é que os humanos colaboram com estranhos, né? Eles encontram estranhos lá e fazem coisas juntas. E o GitHub é um exemplo disso, e essa igreja da foto aí é a Catedral de Colônia, na Alemanha. Ela foi construída durante 800 anos. Para você construir uma coisa durante 800 anos, você tem que ter um nível de colaboração muito grande. No caso aí, a colaboração foi a fé católica, porque as pessoas acreditavam na mesma coisa, né? Tinham as mesmas crenças e elas juntas foram criando essa igreja. Ela foi crescendo, ela está em pé até hoje lá, é enorme, tem 500 degraus para você subir até a torre. E ela foi fruto da colaboração. Uma colaboração tão louca que você vai ver que tem estilos diferentes de arte na parte externa. Os teclos foram mudando, os estilos foram mudando, e a igreja é uma representação de tudo isso. Então, o GitHub é uma forma moderna, onde você pode colaborar com código. Tem grandes projetos que foram feitos no GitHub. E TensorFlow, por exemplo, que falando agora de IA, né, que é um assunto que a gente vai ter que discutir, foi também um dos projetos mais, acho que atualmente é o projeto mais popular do GitHub. E aí, o que é que você faz com uma carreira dessas, né? Eu falei muito aqui, muito rápido, eu não sei, mas eu conheço uma pessoa que sabe, então eu vou indicar ele aqui, como eu indico sempre. Esse cara aqui é o Bruno Souza, ele é chamado de Java Man, porque ele foi uma das pessoas que começou com Java, ele ganhou uns prêmios aí de Java, ou esse Duke Awards, que é esse troféu que ele está segurando. E aí você tem aí o cara do Vida de Programador, né? Falando dele, porque eles são amigos, são conhecidos, e ele tem um site muito legal, com um monte de dicas para pessoas que estão com carreira em programação. Então, vale a pena vocês entrarem lá e ver os podcasts. Eu estou indicando ele porque realmente ele é muito, assim, ele entrega tudo, ele dá de graça essas coisas, né? Então, vale muito a pena ver. E você pode também encontrá-lo no evento que ele ajuda a organizar, que eu participo também, que é o Developers Conference, que é um evento que tem várias trilhas gratuitas também, online, tem umas pagas, tem de tudo, assim. É um evento bem interessante que é onde você pode também participar e ajudar na sua carreira como programador. Bem, e é isso. Aí só para terminar aqui, eu vou falar um pouquinho, não vou falar um pouquinho porque eu não sei responder essa pergunta aí, como será o futuro. Recentemente, nos últimos anos, tem havido uns avanços no mundo mais outra revolução está chegando, né? Teve a lá do computador pessoal, teve a da internet, teve né, a internet acadêmica, a internet comercial. E agora nós temos aí a inteligência artificial, né? Como será o futuro? Aí eu não sei. Eu decidi perguntar à inteligência artificial aqui, e ela me respondeu, só que eu sempre acho que ele está me trapaceando, né? Então, na verdade, hoje em dia, muitas coisas avançaram. Aqui tem o ChatGPT e o de Lambda do Google, são só alguns exemplos. Esse naviozinho aí é o Midjourney, que é o terror dos desenhistas, né? De repente, você é aquele artista gráfico que faz aqueles desenhos super futuristas, de repente agora surgiu um programa de inteligência artificial que você digita, desenhe um mundo no outro planeta aí com uns alienígenas, e ele pega um monte de gráficos que alguém já desenhou, altera e faz aquela paisagem incrível, né? E você pode ir melhorando ele. Aí no final, aquele desenho é seu ou é do IA? Aí tem uma grande discussão sobre isso aí, sobre direitos autorais. O GPT, que é uma máquina, uma máquina de inteligência artificial, ela evoluiu muito. A última versão, a 3.5, ela ficou muito interessante. Ela ainda não é lá essas coisas, mas ninguém sabe o que vai acontecer, porque ela continua evoluindo. Então, hoje, a gente acha graça nas respostas que ela dá, né? As respostas são melhores em inglês também. Eu botei aqui em português, mas assim, em inglês ela dá uma resposta um pouco melhor. Mas eu sempre acho que ela parece aquele especialista, coach, né, que entende de tudo e que fala de uma linguagem muito convincente. Então, você faz uma pergunta no ChatGPT, ele responde de uma maneira super convincente, né? Puxa, parece agora, muitas vezes você vai analisar um pouco a fundo, você descobre que
talvez não seja bem assim, às vezes ele se contradiz, ele erra, porque ele está usando dados que estão na internet. Se você entender como ele foi construído, você vai entender como ele pode fazer isso. Só que isso é a versão atual. A versão atual, ela pode enganar alguns, não engana todos. Eu não sei se a versão 4 vai ser bem melhor, a 4 e a 5, né? Eu posso perguntar ao piloto ChatGPT para escrever um código para mim. Eu pedi para ele escrever código para mim em D3, em JavaScript, e o código funcionou. Às vezes não, às vezes dá erro, né? Então ele nem sempre... Só que parece que vai funcionar. Isso é interessante dele. Ele parece aquela pessoa que... me escreva um aluno lá, faça aqui um programa que faça isso. Aí o ChatGPT faz lá o programa. Aí eu olho assim para o programa, parece que está ok. Eu vou rodar e está faltando alguma coisa. Tipo, ele é muito sutil, ele é assim tudo, né? A versão atual, o ChatGPT 3.5. Mas, assim, ano que vem vai ser como? Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, será que eu estou programando? Será que eu vou estar programando ou eu vou mandar um ChatGPT aí da vida escrever o programa para mim? Ou talvez eu não esteja empregado, mas fazendo isso, né? Porque já tem alguém um especialista em mandar comandos para os GPTs e escrever os códigos para você. E aí vai ter outro GPT para avaliar os códigos, para testá-los. O Google tem um projeto parecido, que é o LaMDA, o Lambda. Então, são todas coisas que vale a pena ficar de olho nisso nos próximos anos. Eu não sei ainda responder a pergunta como será o futuro, mas eu acho que o futuro é por aqui, nesse meio aí, desses programas aí. Eles vão mexer muito com a vida dos programadores. E aí, onde você vai estar, se você vai estar lá trabalhando com eles, criando com eles, ou perdendo emprego por causa deles, vai depender de como isso aí evoluir e o que você decidir aprender. Eu não sei ainda a resposta para essas perguntas. E é isso, eu me apresento no final, né? Eu me apresentei rapidamente antes, mas se vocês quiserem depois ver mais coisas, eu tenho um site que eu não atualizo desde antes da pandemia, então os telefones são todos errados lá, eu nem estou usando mais, mas eu deixei como está, que é o argonaves.com.br, mas ele tem várias palestras que eu dei em assuntos mais técnicos. Vocês podem me contactar por e-mail, ou pelo WhatsApp, aí nesse telefone, eu estou nas redes sociais também. Além de TI, eu também faço outras coisas, né? Eu faço, como eu falei, eu faço umas artes aí, tipo essa cabeça de peixe aí nessa performance, foi uma coisa que eu fiz aí numa peça de teatro. Eu morei em São Paulo até 2019. Eu estou agora em João Pessoa, na Ponta dos Seixas, que é o ponto mais orientado às Américas, e agora eu estou longe dessa vida aí, mas até 2019 eu tinha um grupo de teatro em São Paulo, eu participava dessas coisas aí, e tinha esse peixe aí. E aquele cartão aí que tem em cima, com esse pterossauro, vocês encontram ele no Museu de Geociências da USP. Foi um pterossauro que eu fiz para o Museu de Geociências. Tem outro no Museu de São José dos Campos, que é muito maior, que tem 8 metros de asa. Tem um em Portugal, no Instituto Geológico. Tem alguns espalhados por aí, né? E talvez vocês me encontrem em congressos de paleontologia. Então, é uma coisa que eu faço por aí, que é fazer pterossauros, que não tem nada a ver com programação, mas eu uso também a programação porque eu também uso algumas máquinas para facilitar e agilizar meu trabalho. Bem, fora isso, no mundo da programação, ultimamente eu me afastei um pouquinho do mundo Java, onde eu tinha trabalhado bastante, só que eu estou voltando agora. Né? Ultimamente, agora, o mundo virou Java e Rust e Clojure e Kotlin para mim, né? E D3JS, que é esse livro que eu escrevi, que eu estou agora escrevendo a segunda edição, que é um framework de JavaScript. E esses outros livros que eu escrevi antes. Né, esse homepage aí eu escrevi em 1996, no tempo que a web estava começando. Era um livro sobre como criar a sua homepage. Na época eu dava aula na IBPI, que era uma escola que tinha aí no Rio de Janeiro. E esse livro foi publicado pela IBPI Press, que era a editora do IBPI. Isso foi em 96, o livro acho que nem existe mais, teve uma segunda edição. E é isso. Eu estou agora aberto para a gente discutir, conversar sobre esses temas ou outros temas que vocês quiserem. Opa, tudo bom? Tá me escutando? Ok, deixa eu só tirar aqui a tela. Ok, que a gente aparece ao vivo. Opa, tá me ouvindo? Agora sim, funciona. Ok. Primeiramente, eu queria falar que eu gostei muito da palestra, adorei como você apresentou.
E eu queria perguntar para você como é que surgiu essa junção de paleontologia com artista, com programação, como é que foi isso? Como é que você juntou essas coisas? Quando surgiu o interesse de tantas coisas tão diferentes assim? Eu não sei, na verdade, assim, isso sou eu, assim, quando eu era criança eu fazia papercraft, que é aquela origami, né, essas coisas de papel, eu já fazia, é uma escultura, né, desenhava, então já fazia isso, e eu sempre gostei de desmontar coisas, então desmontar todos os meus brinquedos, né, que ficavam sem funcionar, depois aprendi a fazer funcionar, então depois na adolescência eu fui aprendendo eletrônica, e na época eu acabei estudando eletrônica, estudei engenharia elétrica, mas embora não fosse, sei lá, eu podia ter estudado arquitetura, eu podia ter estudado outra coisa totalmente diferente, artes plásticas, mas foi o que foi, entrei lá e fiz isso aí. E na época, dentro da engenharia elétrica, na época estava surgindo mais muita gente de engenharia elétrica estava indo para a programação, porque é uma maneira de você também. Aí entrei nesse meio da programação, também meio por acaso, né? Ou seja, na verdade, o acaso foi a programação, não o contrário. Era mais, se tivesse nascido em outro século, tinha sido, sei lá, ia fazer esculturas ou pintar quadros, fazer alguma coisa desse tipo aí, mas fui fazer. E dentro, na engenharia elétrica mesmo, eu tentei ir para a computação gráfica, mas eu acabei fazendo mestrado em informática. No meio da mestrado em informática surgiu a internet, e eu criei um dos primeiros sites. Eu coloquei no ar o site da UFPB, na época que eu estudava lá em Campina Grande, e escrevi um guia sobre HTML em 94. E aí esse guia da HTML me fez famoso. Eu fui dar palestra em São Paulo, no Rio de Janeiro, aí mudei para lá, aí fiquei trabalhando como numa empresa chamada Light Infocom, que foi a empresa que criou a Mandic BBS, que foi o primeiro provedor de internet comercial do Brasil. Então eu acabei entrando no mundo aí, puxado pelos eventos, né? E aí, quando eu estava na Mandic BBS, na Infocom, a Infocom também representava a Sun, que era uma empresa americana, que criou o Java. E aí eu tive acesso ao Java no começo, quando era uma versão alfa, eu comecei a fazer coisas em Java, escrevi artigos sobre Java, que saíram nos jornais, saiu no Estadão, comecei a escrever em revistas sobre Java, ou seja, na verdade, minha carreira foi criada pelos eventos que aconteceram, e eu estava no meio do furacão, né? E aí, depois que eu estava já nesse meio aí, minha situação financeira melhorou, e aí eu passei a não trabalhar mais, trabalhar menos, né? Trabalhar menos e comecei a fazer outras coisas. Aí eu fui me dedicar voltei a me dedicar às artes, à literatura, eu fui estudar italiano, fui traduzir Dante Alighieri, fui fazer outras coisas aí diferentes. Mas aí dá para fazer tudo, porque para mim ciência e arte é a mesma coisa. Assim, eu não vejo muita diferença, é uma questão de aspecto. E a vida também a vida não é você ser escravo de uma empresa de TI, é curioso, acho que o interessante da humanidade é a curiosidade. Então você ter condições de investir nessa curiosidade, né, ter prazer nela e de alguma maneira alguma parte dela lhe dar uma compensação para que você possa se manter e continuar investindo nisso é o ideal. Então acho que eu fui por aí. Mas eu não sei responder essa pergunta de fato, não. Não sei. Hoje eu misturo tudo, e continua acontecendo, assim, eu posso ter um interesse amanhã e daqui a 5 anos eu sou especialista em outra coisa, né? Em 2013 eu decidi estudar russo, não, 2011, decidi estudar russo, e hoje eu sou tradutor de russo, mas assim, foi um acidente, foi por causa da pandemia. A pandemia cancelou todos os meus projetos, fiquei sem trabalho, e aí o que é que eu sabia fazer? Russo, eu fui traduzir para um site, o site cresceu, né? O dólar subiu e de repente eu estava, ok, não preciso de TI, eu posso viver de tradutor russo, eu fico aqui trabalhando. Então, assim, às vezes os hobbies viram coisas, né? A paleontologia também eu fazia dinossauros de brincadeira, só que aí depois eles começaram a ser comprados pelos museus. Aí, ok, mais uma forma de repente eu cancelei um trabalho de TI, passei 3 meses parado fazendo um esqueleto, porque é mais divertido e a compensação financeira ia ser menor, mas valia a pena, né? Então, às vezes acontece isso, dá para gerenciar. Aí depois tem a família, né? Eu tenho 2 meninas, né? Uma de 7 anos, outra de 2. E agora estou no meio do mato, né? Então dá para trabalhar menos com essas coisas aí todas e curtir outras coisas da vida. Entendi, obrigado. Bom dia, Helder. Tudo Oi, bom bem? dia. Bom dia a todos. Seguindo nessa linha de criação de novas tendências, novas tecnologias, eu assisti esses dias uma série na Netflix que é sobre a criação do Spotify,
Uhum. E até em relação ao que você falou do Napster, né? Napster. Sim. E tinha o Pirate Bay também na época, essa briga com as gravadoras e tal. E uma coisa que eu percebi é que ele foi muito insistente, né, nessa ideia dele, uma solução que não era muito clara para as pessoas na época, mas que para ele era muito claro. Então, até queria saber a sua opinião sobre isso, se essa é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver, né, de buscar a solução, de pensar fora da caixa, ou se são pessoas específicas que já nascem com um dom, algo do tipo, que são realmente gênios que conseguem propor essas soluções. Eu não sei, na verdade, eu acho que é muito cômodo. Existe uma coisa que é muito cômodo você entrar numa rotina e não ver o que está acontecendo, né? Eu acho que é uma questão de sobrevivência, inclusive. Tem um cara que escreveu um livro chamado Pensando Rápido e Devagar. Não sei se você já conhece. Ele fala que o cérebro tem dois sistemas. Um sistema que raciocina e um sistema que pega aquele raciocínio e transforma numa aplicação prática. Tipo, você vê um tigre, você foge. Você não para pensar se é um tigre, se é um leão da montanha, se é um gato. Você vê um bicho correndo na sua direção, você corre, né? É o sistema 1. O sistema 1 é tipo instintivo. O sistema 2 é aquele que você raciocina, né? O sistema 1, ele é bom, é necessário para a sobrevivência, só que ele também é o que faz a gente ficar meio alienado em relação a tudo, né? É difícil você discutir com uma pessoa que só está no sistema 1 e nunca sai para o 2, né? A polarização tem a ver com isso também. Então, essa coisa de pensar fora da caixa, acho que é meio usar esse outro sistema. E esse outro sistema é mais cansativo, é muito mais cômodo, né? Você tomar uma decisão A ou B, né? Eu acho que a raiz dessa coisa está aí. E a gente, inclusive nos testes de QI, que é a inteligência cristalizada, os testes de QI medem a capacidade de reconhecer padrões. Só que padrões requer esse pensamento. Você tem que querer reconhecer o padrão. Se você estiver com preguiça, você vai pegar, pega aquele vermelho mesmo, pronto. Não é? Então, na verdade, inclusive dizem que o QI coletivo da sociedade está diminuindo. Ele sempre estava subindo e diminuindo. Eu não sei exatamente como é que se mede isso. E QI coletivo não tem nada a ver com QI individual, né? E QI também é uma questão também bem polêmica de vários outros aspectos, mas ele mede essas questões aí. Eu acho que é possível educar uma pessoa, se treinar para você... Assim, se você estuda qualquer coisa, você é obrigado a usar esse outro sistema. Então, estudar já é pensar fora da caixa. Ficar parado e tentar resolver sem isso é o que é mais cômodo. Agora, eu não estou dizendo que é ruim. Ou seja, é bom você ter o sistema de fuga imediata e também o sistema de raciocínio. Só que a computação ela está trazendo para a gente muita coisa que vai nos acomodar. Por exemplo, o ChatGPT me acomoda muito. Eu vou lá e pergunto um negócio e ele me responde, né? Eu vou escrever um código, ele vai lá e gera código para mim. Grande parte da inteligência coletiva e a inteligência individual tem a ver com a linguagem. E na hora que nossa linguagem começa a simplificar, a gente começa a usar menos o cérebro, né? Então, assim, se você aprende outra língua, você está ampliando isso. Se você aprende uma linguagem de programação, você está ampliando isso. Se você aprende qualquer coisa mais difícil, qualquer coisa que você tenha que usar o cérebro, né? Que não precisa ser matemática, pode ser analisar documentos históricos, pode ser alguma teoria de psicologia, alguma coisa, analisar, pode ser em qualquer área do conhecimento, algo que você use o cérebro mais, né? E isso aumenta a inteligência e aumenta a necessidade de você observar, porque tudo isso aqui começou porque havia pessoas olhando para o céu, né? A humanidade começou olhando para o céu, olha para o céu, vê que tem uns pontinhos que se movem, outros que não, outros estão no mesmo lugar, a curiosidade. Então, pensar fora de caixa é curiosidade. Sem curiosidade não existiria humanidade. Só que curiosidade é algo que, depois de um tempo, dá trabalho, né? E se a gente perder o prazer de fazer coisas difíceis, aí sim a gente começa a desaparecer. Porque é muito fácil eu ficar dentro de casa e ficar usando todas as máquinas que foram criadas para fazer trabalho por mim e não pensar, né? E usando a inteligência artificial, ou seja, ela pode ser uma grande ferramenta, mas ela também pode ser uma fonte de acomodação. Eu acho que isso aí, na verdade, é algo que a nossa sociedade tem um condicionamento de ficar dentro daquela caixa fechada, né?
se você sai disso aí, é um risco? Sim, é um risco. Eu estou trabalhando aqui com programação, eu vou gastar, sei lá, um tempo. Mas, assim, a gente não usa esse tempo para outras coisas. Às vezes a gente... ok, tem pessoas que não caminham até em casa, entram num carro, dirige o tempo todo, tá ligado o tempo todo. Ou seja, se você tá ligado o tempo todo em alguma coisa, você não vai ter tempo de ver outro mundo. Mas, assim, se você pensar bem, tudo começou quando um dia você saiu da caixa. Se você hoje tem uma carreira em programação, é porque um dia você saiu da caixa e decidiu arriscar ali. Se você conhece uma pessoa, se você está casado com uma pessoa, é porque um dia você estava solteiro aí, arriscou, saiu de casa, viu, né? Aí depois a gente se acomoda e fica tentando controlar aquele universo que, na verdade, não é controlável. Mas, assim, esse controle dá uma segurança. Então, eu acho que é uma... é que ficou uma pergunta bem filosófica, né? Mas eu acho que é por aí. Eu não sei, eu não acho que tenha... É claro que tem pessoas que têm mais facilidade de fazer, tem pessoas mais loucas também, existe um risco também disso, tem aquelas pessoas que estão malucas que saem arriscando todo dia, o tempo todo, mas existe um equilíbrio aí no meio, eu acho que é possível, sim. Obrigado. Né? Bom dia a todos. Bom dia, Helder. Oi, bom dia. Conseguindo me ouvir? Sim. Primeiro dizer que muito legal ter uma pessoa com essa gama de interesses, de conhecimentos vastos como você. E queria perguntar para você um assunto que eu dei uma pirada recentemente. Você falou um pouco sobre astronomia. Uhum. Eu queria perguntar para você sobre a escala de Kardashev. Você acha que é possível? Até que tipo se chegou? Se você também conhece, né? Cérebro de Matryoshka, uma lida sobre essas coisas, achei muito interessante. Eu li alguma coisa disso você leu como é o nome? É que você me lembrou o Problema dos Três Corpos, que é um livro de ficção científica. Você tem que ler, então. Esse autor aqui, ó. Eu acho que é Problema dos Três Corpos em português. Eu não tô... Em inglês, esse aqui ele é chinês, ele é um escritor chinês. E ele fala disso. É um livro bem interessante porque ele é um livro sobre isso, né? Uma ficção científica que ele criou nesse meio aí. A escala de Kardashev é para medir o desenvolvimento tecnológico, né? E aí ele fala de uma civilização que ele fala como se tem uma pessoa que tenta aproveitar a energia do sol, né? Para E é mandar o uma cérebro de comunicação. Matryoshka. São questões filosóficas bem, eu não sei, eu não tenho muita base para discutir isso aí, mas esse livro aí eu sei que ele discutiu de uma forma bem interessante. Então, esse livro é sobre ele é bem interessante, ele começa com um acontecimento na China, na época do Mao Tse-tung. Eles têm um laboratório lá, um sistema que tenta se comunicar com outros planetas, tipo o SETI, né? O programa SETI. E, bem, eu não sei como contar histórias sem spoiler. Então, assim, se alguém tiver interesse, é um livro bem interessante. Eu achei ele começa de uma forma muito boa. Ele é bom, né? Na verdade, é um livro muito bom. Mas, assim, para quem adora ficção científica, ele é melhor, né? Para quem não gosta muito de ficção científica, ele ainda é bom. Ele começa muito bem. Ele fala dessa questão aí de medição do desenvolvimento tecnológico na civilização. Mas eu não sei muito sobre isso, não. Eu não posso desenvolver mais. Obrigado. Helder, primeiramente, bom dia para você, bom dia a todo mundo aí. Antes de tudo, eu queria agradecer pelo que você demonstrou para a gente. Nossa, enfim, fiquei admirado aqui com a quantidade de conhecimentos, com a quantidade de saberes agregados da mesma pessoa. E é nisso que eu quero, a partir daí que vai a minha pergunta. Uhum. Helder, é óbvio que essa variedade toda de conhecimentos contribuiu em algum momento para você, mas, primeiro ponto, teve algum momento que ficou mais marcado, que você percebeu, caramba, essa variedade toda de coisas que eu sei me ajudou a chegar numa conclusão melhor, me ajudou a ter uma solução mais eficaz, que seja, te ajudou a ter um sucesso que talvez você imaginaria não ter se não tivesse toda essa bagagem, né? Uhum. E o meu segundo ponto é,
o quanto você acha que essa flexibilidade do trabalho na área de tecnologia, né, que você pode trabalhar de casa, você pode ser, agora tem essa nova onda dos nômades digitais, né, que são pessoas que vivem onde querem e trabalham para uma mesma empresa simplesmente pelo acesso ali ao seu computador, né? Em que ponto essa flexibilidade do trabalho na área de computação ajuda, né, as pessoas dessa área justamente a adquirirem um acervo mais difuso, mais diversificado, né, de conhecimento, né? Em que ponto você pode, por exemplo, trabalhar com TI e, por exemplo, eu sou professor de história. Em que ponto você acha que, por exemplo, eu chegaria, poxa, caramba, acabei meu trabalho hoje, cara, tô querendo pesquisar esse assunto aqui, que não tem nada a ver com a minha área de trabalho, mas talvez ali na frente vá até me ajudar a raciocinar em alguma coisa. Aí são essas minhas duas perguntas aí, e mais uma vez, obrigado aí pela palestra, tá? Ok, obrigado, Luiz. Bem, quanto à questão dos muitos conhecimentos, isso, assim, o cérebro é limitado, então eu inevitavelmente vou esquecer coisas, né? E eu já estudei línguas, eu esqueci completamente, já estudei linguagens, esqueci completamente. Assim, completamente nunca é completamente. Você pode, né? Eu estudei italiano, anos depois fui para a Itália, não conseguia falar nada, mas depois de uma semana lá, ajudou o fato de ter estudado, né? Então, assim, nada é em vão. Então, eu acho que não se perde. Acho que aprender é sempre uma coisa boa. Também existe um problema, por exemplo, muitas vezes, sim, eu já comecei muitas coisas, eu não terminei a maior parte das coisas, mas tem aquela coisa, às vezes você começa, como é que se faz alguma coisa? Se eu começo 1000 coisas e termino uma, isso é legal, né? Porque eu posso também começar 10 coisas e não terminar nenhuma. Eu posso começar 2 coisas e não terminar nenhuma, mas se eu faço, e de repente aquelas 1000 coisas que eu comecei me ajudaram a terminar aquela uma, né? De uma forma bem mais criativa, mais original, mais... Né? Então, às vezes o conhecimento de outra área, eu acho que eles me ajudam a escrever, por exemplo, quando eu escrevo um livro, tipo de TI, como esse de D3, de JavaScript, eu escrevo com essa bagagem que está caótica ali atrás, né? Eu não sei, se você aprende muitas coisas, você como a pessoa diz, você é ruim em um monte de coisa, né? Você não vira especialista em nada, né? Eu toco piano mal, eu programo mal, eu escrevo mal, ou seja, tudo é mal de um jeito. É claro que você vai descobrir o seu melhor lá, né? Eu acho que o importante é você fazer o melhor que você pode. Acho que o inaceitável é fazer menos do que você pode. Então, se eu vou ensinar a alguém alguma coisa, eu vou ensinar tudo que eu sei. Porque a razão da existência de um professor é ser superado pelos alunos, né? Se os alunos superam você, você é um bom professor. Se eles não superam você, você é um péssimo professor. Então, eu acho que vale para qualquer coisa. Né? Qualquer coisa você faz o melhor de si e você junta. Então, às vezes eu estou escrevendo aqui no livro de tecnologia, eu tenho uma ideia, tipo, esse livro que eu escrevi é sobre visualização de dados, eu preciso de dados. Então, eu pego dados de astronomia que eu gosto, dados de paleontologia, para montar os gráficos, para mostrar com exemplos. A maneira como eu explico também, eu sei que nem todo mundo se interessa por isso, então eu vou tentar organizar, contar de um jeito que seja... Então, acho que tudo isso aí vem dessas 1000 coisas que eu comecei e não terminei, né? E depois eu terminei aquela outra. Então, tem um caos, eu não sei se eu não recomendo, eu não recomendo para todo mundo, porque depende de cada pessoa é que vai conseguir gerenciar a sua vida do seu jeito, né? Por exemplo, tem um monte de coisas não recomendadas em carreira que eu já fiz. E algumas não deram certo mesmo, ou seja, outros deram, outros... Então, assim, é uma coisa muito... por isso que eu não sou coach, eu não ensino nada de sair para ninguém, eu não estou querendo argumentar com ninguém sobre isso aí. Mas, assim, ele me ajudou. Eu sou o que eu sou por causa desse meu caos particular aí. Agora, quanto a trabalhar em casa, essa questão da flexibilidade, ela é uma faca de 2 gumes às vezes, né? Eu me acostumei, antes de trabalhar em casa, eu sempre fui atrás de fazer coisas no meu tempo. Então, como a minha carreira começou, eu estava criando já coisas. Então, quando eu estava em São Paulo, eu comecei criando cursos para uma empresa. Então, eu já estava escrevendo os cursos. E aí, não fazia sentido eu ficar na empresa lá escrevendo, eu ficava em casa escrevendo. E levava lá e dava o curso depois. Então, eu tinha
E eu era pago pelo curso e pelo material. Então, eu não era pago por hora, eu era pago pelo produto. Então, eu não tive a experiência de ser pago por hora. Eu tive poucas vezes. Eu já fui contratado como consultor, que era por hora. Muitas vezes eu consegui argumentar para não ser por hora, porque se você... é mais justo, né? Se o valor, o cara está interessado em tal serviço e ele quer gastar X. Se eu faço X em 1/10 do tempo, ou no tempo que ele quer, para ele tanto faz, ele quer pagar X. Mas se eu sou muito mais experiente, se eu ganhei experiência, eu vou ganhar 10 vezes mais se eu fizer em 1/10 do tempo. E eu estou sendo premiado por ser mais experiente. E se eu não for se eu for uma pessoa que está começando, eu vou ganhar menos, mas também eu estou sendo pago de forma justa, né? Agora, se alguém me prende por 10 horas para eu trabalhar lá, se eu for muito experiente, eu estou sendo mal pago, né? Só é bom para quem não está começando. Então, na verdade, a flexibilidade de trabalhar em casa, ela me deu a possibilidade de eu negociar um tipo de trabalho que fosse baseado no que eu produzo e não no tempo que eu estou dedicando. E isso permite que eu trabalhe menos, ou trabalhe mais, ganhe mais, ou trabalhe menos e ganhe um valor maior por aquele tempo menor, porque eu fui mais rápido, porque eu consegui programar aquele mais rápido, porque eu consegui escrever aquele livro mais rápido, porque eu consegui fazer aquilo ali de uma maneira mais eficiente, né? E aí o custo para o cliente foi melhor, então ele valeu a pena ele pagar mais por aquilo, ou seja, é um outro tipo de... Aí eu não sei. Então, agora, o que eu tenho visto ultimamente é que tem muita gente trabalhando em casa com a pandemia, que surgiu essa forma de trabalhar em casa que cresceu mais, de uma maneira meio escrava quase, porque eu acho que eu já trabalhei com programadores remotos, eu já tive 2 programadores trabalhando comigo, e eles subiam o código deles no GitHub, e eu usava o código. Eu não queria saber quantas horas eles trabalharam por dia, né? Eu só queria saber que eles subiram o código rodou os testes e ele entrou no processo, no pipeline lá de produção. E aí, às vezes, tinha algumas negociações, algumas coisas demoravam mais, tudo bem, tudo foi tranquilo, né? Agora, eu não fazia sentido nenhum eu monitorar o tempo deles. E tem empresas hoje em dia na internet que não monitoram o tempo até de maneira meio abusiva, tipo, exigindo algumas empresas estrangeiras. Eu até posso citar a Crossover e a Turing, que são empresas que fazem intermediação. Não estou dizendo que elas... E eu não sei se são elas que fazem isso ou se é a empresa que elas intermediam que faz isso, mas já tem histórias bem terríveis aí, sobre, tipo, você é contratado, você tem que trabalhar 8 horas por dia, às vezes no horário do outro país, né, que é um pouco deslocado, e você aceita que ele acesse sua câmera ou seu microfone e ele acessa de vez em quando para saber se você está lá, né? Tem um bem terrível que eu vi funcionando, que eu achei que saltava, isso é mais antigo, saltava uma janelinha na tela, você tem que apertar, ok, estou aqui. E se você perdesse 2, você perdia a hora. Aí isso aí para mim são formas de tortura, né? Assim, eu não conseguiria trabalhar num ambiente desses, mas é um tipo de... É algo que para mim é um mundo terrível do trabalho em casa que surgiu ultimamente. Agora eu acho legal você ter a liberdade de trabalhar como você quer. Agora, tem pessoas que vão achar melhor a rotina, né? Tem pessoas que têm dificuldade de gerenciar a sua própria rotina. E eu entendo totalmente quando eu já trabalhei com pessoas assim, já contratei pessoas assim, né? E eu acho isso ok. E você quer um horário de entrada e saída, depois daquilo ali você não faz mais nada, ok, ótimo. Eu acho isso bom também, você limita. Eu escolho o tempo também que eu vou trabalhar, né? Mas eu estou fazendo isso. Se eu estou com muita vontade, eu posso fazer alguma coisa de noite, mas ultimamente eu tenho, por exemplo, eu levo minha filha na escola de manhã e eu trabalho num coworking do lado da escola dela. Aí eu tenho 4 ou 5 horas de concentração. E eu tento fazer o resto, o que eu estou fazendo em outros horários, aí é algo que eu não preciso disso. Eu tentei montar minha vida desse jeito, né? Então, eu tenho essa flexibilidade. Isso é uma flexibilidade que nem todo mundo vai conseguir ter e nem sempre vale a pena. Então, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de se organizar sozinho, remoto. E às vezes elas têm uma vida pior por causa disso, porque elas vão trabalhar a madrugada toda, vão trabalhar o dia inteiro em casa, vão ficar online o tempo todo, no WhatsApp, ou seja, uma coisa boa do trabalho antigo é que você ia para casa e acabava, você tinha outra vida, né? Você trabalhava às 9 às 18 e depois voltava. E agora não, agora tem... só que é uma questão, como não tem uma regulamentação sobre isso, e tem gerações que aceitam isso, inclusive às vezes chefe aceita isso, espera isso outra pessoa,
Isso acaba sendo um problema, aí fica difícil. E quanto a questão de trabalhar em outras áreas, né, você tem essa flexibilidade, eu acho que eu não acho que a programação é um objetivo em si, é como matemática. Matemática serve para muita coisa. Então, a programação é uma ferramenta. Então, eu já participei de congresso de paleontologia e congresso de jornalismo de dados, e nos dois tinha cursos e minicursos ou oficinas de programação em R, programação em Python, para usar Big Data. Né? Como eu falei, tem pessoas que fizeram projetos de doutorado em história, em genealogia, usando dados que já foram digitalizados. Né? Agora, muitas vezes essa pessoa vai ser mais eficiente se ela trabalhar em colaboração com o programador. Mas mesmo que você não seja um programador, para trabalhar em colaboração com o programador, você tem que saber um pouquinho. Então, a colaboração funciona melhor quando cada lado sabe um pouco da área do outro para que ela possa entrar. Então, uma pessoa que, se eu trabalho num projeto de história com historiadores, eu vou ter que estudar um pouco do processo, do projeto, do entender, para poder fazer um bom programa. E se eu sou um historiador que trabalha com programador, eu vou ter que entender um pouco do que ele pode fazer. As colaborações que não funcionam, geralmente, são aquelas que cada um tem uma parede entre cada lado, e aí não tem colaboração. Né? Então, assim, eu já vi ótimos projetos de medicina e informática, de história e informática, de astronomia, muito com astronomia, paleontologia também, essa parte aí, principalmente essa parte aí das árvores lá, dos animais, assim, que você procura semelhanças de... Na história eu vi muito em genealogia, né? Tem muita coisa, teve até recentemente uma historiadora que descobriu coisas que mudam a história do Nordeste, da Paraíba, baseado em documentos que foram escaneados, e depois houve um software de OCR para tentar identificar as letras e não identificava tudo, mas conseguia indexar. Né? E aí conseguiu, dessa forma, ela conseguiu analisar documentos muito mais rapidamente e conseguiu fazer uma pesquisa bem mais rápida. Então, acho que a colaboração nessa área aí, nessas áreas, são fantásticas. Até se alguém não gosta de programar, se você quer aprender a programar e você não quer trabalhar lá numa sala, aquela sala cheia de programadores, você pode procurar uma área de colaboração, por exemplo, jornalismo de dados. Você pode ir para um congresso de jornalismo de dados como o Coda BR, que tem todo ano. Lá está cheio de jornalistas e eles estão loucos atrás de programadores. Né? Então, você pode, de repente, encontrar uma carreira num jornal como alguém que trabalha com dados, como programador, em colaboração com jornalistas, né? Assim como em outras áreas. Então, eu acho que a programação pode ir muito além. Muito obrigado, viu, Éder? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração? Se não, eu convido a todos a abrirem suas câmeras para... Quem? Eu, Ronaldo. Ah, Ronaldo. Helder, o que você vê para o futuro, assim, no mundo de criptografia, blockchain, essas coisas assim? Ou você não é muito ligado quanto a isso? Isso aí, a blockchain, ele está sendo usado em tudo, não é? Não só na parte financeira, que ele é um protocolo de como é que se diz, de confiança, né? E eu acho inevitável também que o mundo seja tomado eu não sei muito prever futuro, né? Mas aliás, eu gosto de prever futuro em ficção científica. Você fica imaginando aí um mundo futuro aí com blockchain. Imagina um mundo com blockchain, ChatGPT e esses, né? Dá para fazer umas coisas, uns cenários de terror também. Então, eu acho que isso aí é uma boa área de investimento, porque tem muitas coisas boas que se pode fazer, que deve se fazer com blockchain. Eu acho que tem muitas coisas boas de criptomoedas também, embora a gente só veja as notícias ruins quando aparecem, né? Mas é um futuro que ele tem muitas possibilidades. Eu acho que é uma boa área para investir. Se você vai investir nisso, eu não acho que seja algo desprezível, não. Acho que vale a pena. Agora, eu acho que hoje eu também tentaria investir nesse meio e ver o que você pode fazer com outras áreas emergentes que devem se unir. Por exemplo, eu acho bem provável que nesse mundo de blockchain entre também o mundo do IA, né? E desses sistemas de IA, ou seja, alguma coisa, eu não sei ainda o que, mas
com certeza vai ter algum tipo de união disso aí. Tem muita maneira de você experimentar com isso hoje em dia usando código aberto, né? Então tem projetos, tanto de blockchain quanto de IA, no GitHub e em grupos, e eu acho que, e tem sempre gente, tem muita gente experimentando com isso, então eu acho que é uma área que promete bastante, com certeza. Obrigado pela resposta. Mais alguém? Paulo, pode falar. Bom dia a todos, bom dia, mestre. Tá vendo aí? Estão escutando? Estou escutando. Eu não tenho uma pergunta, só quero te agradecer pela palestra, dizer que foi ótima e dizer que Obrigado. quando eu crescer, eu quero ser programador e criador de dinossauros. Muito obrigado pela inspiração. Obrigado também. Eu também queria agradecer pela palestra, foi um tema bem interessante. E uma consideração, não, um comentário. Eu acho que você falou que as mulheres estavam mais presentes antes e agora os homens meio que dominam. Eu acho que antes os homens estavam mais preocupados com trabalhos braçais, entendeu? Aí por isso que as mulheres acabaram tomando meio conta desse espaço. É meio que agora inverteu um pouco de lado. Sim, naqueles filmes lá, a gente conhece as mulheres que se destacaram, né? Mas a maioria delas eram meio que mão de obra, né? Barata, inclusive, ficar mexendo aquelas coisas. Só que aí no meio, naquele filme, inclusive, o filme das 3 mulheres, ele mostra isso. Ele tem um monte de mulheres lá que são mão de obra barata para fazer cálculos matemáticos triviais. Inclusive, quando elas tentam fazer cálculos matemáticos menos triviais, aí ninguém quer ver, porque ninguém acredita que elas são capazes de fazer isso. Obrigada. Nada. Mais alguém? Acho que não. Então, pessoal, convido a todos a abrirem suas câmeras para que possamos tirar um print desse momento, né? Peço também que ninguém envie mensagem pelo chat, senão atrapalha aqui o print. Todos rindo. Vamos lá. Só um momento. Prontinho. Helder, muito, muito obrigada. Acho que posso falar por todos, a gente já ouviu os comentários, foi mais do que uma palestra, foi realmente uma inspiração. É incrível ver quanto a diversidade traz os insights para aquilo que a gente, no final, dedica mais tempo. Foi incrível. Muito obrigada por compartilhar com a gente esse conhecimento. Obrigado também. Eu agradeço a oportunidade e foi muito bom, mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Pessoal, segunda-feira temos a primeira aula de mentoria. Isso, Pamela, me ajuda? O horário? Isso, mentoria 14? de carreira. 1 hora. 1 hora, 13 horas. O link também vai estar lá no Classroom, então todos segunda-feira lá conectados. No mais, bom descanso, bom final de semana, aproveitem, curtem bastante. Obrigada aí pela presença de todos. Tchau, obrigado. Obrigado, tchau. Obrigado, bom final de semana para todos. Obrigado, bom final de semana. Parabéns, Aldo. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigadão, bom final de semana para todo mundo aí. Valeu, galera.